Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, Explica Professor. Hoje a gente vai ter mais uma aula aqui da nossa playlist Transpetro. A gente vai falar um pouquinho sobre questões, temas de metalurgia geral que caíram em provas anteriores. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Isso aqui me ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo para vocês e é uma forma aqui de você recompensar o meu trabalho, isso aí é de graça, né? Essa playlist aqui da nossa da Transpetro, ela é específica para membros, mas um ou outro vídeo eu deixo aqui ao público. É o caso desse vídeo também, né? A partir de agora, né, da nossa playlist da Transpetro, vocês vão observar que muitas vezes a gente vai botar um tema um pouquinho genérico e vai resolver diversas questões nesse sentido. Por quê? Normalmente, minha forma de pesquisa de questões aqui, eu tendo a pegar um assunto muito específico, eu tendo a resolver diversas questões sobre esse assunto. Mas chega uma hora, né, que as palavras-chave ali não ajudam bastante. Então, eu tenho que procurar temas um pouquinho mais gerais e, por conta disso, acaba tendo uma questão ou outra, até de assuntos que a gente já viu, mas aí acaba separado, né? Porque as palavras-chave que eu procurei antes, elas não estão mais tão efetivas assim para achar todas as questões. Beleza? Então aqui normalmente a gente vai ver umas questõezinhas de forma separada. Por exemplo, essa aula de hoje é de metalurgia geral, mas a gente vai ver coisas metalúrgicas a respeito de tratamento térmico, a respeito de procedimento de soldagem e por aí vai, que tem a ver, só que não é especificamente de um assunto ou outro, beleza? Vamos aqui para a nossa aula de hoje. E fica o convite, se você está estudando para Transpetro, para você se tornar membro do canal aqui. Você vai ter acesso a diversos conteúdos, tal qual como esse, né, resolução de questões aqui exclusivas. Fica sempre aqui o reforço de, antes de começar a resolver a questão, tente você também chegar numa solução, para a partir daí você, então, observar a solução que eu apresentei, para ser uma forma um pouquinho mais ativa, para você estar sempre praticando também aqui, antes de ver a resposta. Vamos para a nossa questão agora, né, depois de toda essa introdução e explanação, e é uma questão aqui de 2011, né, uma questão de 2011, caiu na prova aqui para técnico de manutenção júnior na parte de mecânica. A questão é o seguinte: considere duas amostras de um aço 1080, então aqui eu tenho um aço, né, 1080, lembrando aqui que um aço 1080 é um aço que ele tem 0,8% de quantidade de carbono, então significa que eu tenho o quê? Um aço que a gente chama aqui de hipereutetóide. É um aço ali, ou praticamente eutetóide. Tratadas termicamente, sendo uma recozida por um longo tempo e outra temperada em água, né? Então, se a gente for aqui olhar um diagrama ali de resfriamento, uma curva, um diagrama TTT, uma curva aqui que eu tenho a temperatura, o tempo de transformação de fase, um aço 1080, se a gente considerar aqui um hipereutetóide ou simplesmente até um eutetóide, que ele está bem próximo ali da linha eutetóide, no máximo aqui que eu vou ter uma linhazinha aqui antes, se eu for um aço hipereutetóide, eu tenho aqui dois tipos de tratamento. Um é o recozimento, ou seja, eu vou aquecer a minha peça, vou manter ela numa elevada temperatura, e eu vou deixar ela recozindo aqui por um longo tempo. Aí depois eu vou resfriar essa peça aqui para uma temperatura logo abaixo, onde eu tenho a transformação da austenita, e deixar ela um longo tempo aqui resfriando, né, para depois eu resfriar ela bem devagarzinho, depois que eu já tive toda a transformação que eu gostaria. E a outra transformação que a gente tem é a têmpera, né? Eu vou ser temperada aqui em água, então depois aqui que eu cheguei nessa faixa aqui de temperatura, né? Deixa eu fazer aqui bonitinho. Depois que eu peguei e cheguei aqui nessa faixa da temperatura, hoje eu tenho fase aos 30, eu faço um resfriamento rápido. Esse aqui vai ser o caso da têmpera. E quais são as fases que são formadas aqui no meu diagrama? A gente tem aqui, se a gente for dividir em termos de estrutura, daqui para cima a gente tem a formação da perlita, daqui para baixo a gente tem a formação da bainita, né? É, e aqui a gente tem a formação da martensita. A martensita, quando a gente respira muito rápido. Se a gente quer aqui, uma condição nossa é que a gente está aqui respirando bem devagarzinho, e a outra é um resfriamento rápido. Então, resfriamento rápido está bem claro para a gente que vai ser a martensita. Então, a parte temperada em água, a gente vai descartar todas que não tem ali a martensita. Então, pode ser a opção A, a opção C, a opção E. Aqui dentro do campo da perlita, a gente diz que eu tenho um campo que é a perlita grosseira, e o campo que é perlita fina. Isso aqui só diz respeito ao quê? A velocidade desse resfriamento,
mesmo no lento, né? A perlita grosseira eu vou ter um resfriamento muito lento, a perlita fina eu vou ter um resfriamento não tão lento assim. Então é como se eu estivesse aqui pensando num resfriamento lento, vou botar aqui outra cor, né? A partir desse momento aqui, um muito lento, a perlita grosseira. Se eu tenho um resfriamento lento, mas pero no mucho, né? Um pouquinho menos lento, eu vou ter a perlita fina, mas eu vou ter perlita da mesma forma. Por conta disso, quem que vai ser o nosso gabarito? O nosso gabarito aqui, ele vai ser a opção E, que é a opção aqui de perlita grossa e martensita. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão, ela diz o seguinte, né? Vamos ver aqui, ó. É uma questão de 2011 também, que caiu para Transpetro aqui, técnico de manutenção júnior na parte de mecânica, e ela diz aqui, ó, quanto maior o aporte térmico, quando eu estou falando de aporte térmico, eu estou falando de soldagem. Como que a gente avalia aqui o aporte térmico? O aporte térmico, de certa forma, é a quantidade de calor que eu estou introduzindo ali na minha peça. Isso pode ser alterado pela velocidade de soldagem, pela amperagem ali do meu processo de soldagem, pelo tipo de processo de soldagem. É a grande questão ali que eu quero entender como que esse aporte de soldagem vai afetar em algumas características. Aí está dizendo, menor será o tamanho de grão. Errado, por quê? Quanto maior o meu aporte térmico, significa que eu estou adicionando o quê? Mais calor de maneira geral na minha estrutura. Então, significa que se eu estou pensando num ciclo térmico, e eu estou fazendo aqui um maior aporte térmico, significa que eu vou ter uma curva de ciclo térmico bem longa. Então, o meu material ele vai permanecer por um bom tempo em temperaturas aqui elevadas, que são temperaturas que fazem o quê? O meu tamanho de grão, se eu botar aqui, ó, o meu tamanho de grão, aumentar. Então, se eu tenho ali um maior aporte térmico, eu vou ter um maior tamanho de grão também. Aí, ó, menor a taxa de deposição. Errado também, né? O aporte térmico aqui, ele pode facilitar, eu vou conseguir ter uma maior taxa de deposição, porque eu vou estar conseguindo fundir mais material. Aí aqui, ó, menor a ZTA. Essa aqui também está errada, por quê? Porque se eu estou adicionando calor numa peça, pensa aqui, né? Eu tenho a peça aqui, eu estou adicionando calor nessa peça. Se eu estou adicionando um pequeno calor, eu vou gerar uma zona aqui onde eu vou estar sendo afetada pelo calor. Pensa que esse aqui é o meu ciclo térmico, e aqui eu tenho as dimensões da minha peça, né? Eu vou permanecer um bom tempo aqui em umas grandes dimensões acima de uma temperatura que eu vou chamar aqui de temperatura crítica para eu formar alguma alteração no meu material. Se eu tenho um aporte térmico grande, eu vou ter uma grande zona aqui, onde eu vou ter essa região aqui que vai ser afetada pelo calor. Se por um outro lado aqui eu vou ter um aporte térmico pequeno, digamos que eu tenho uma curva que seja um aporte térmico assim, a minha zona aqui afetada pelo calor, ela vai ser bem menor do que quando eu tive um aporte térmico grande. Então aqui eu vou ter uma ZTA, digamos, desse tamanho, enquanto do outro lado eu ia ter uma ZTA muito grande. Por quê? Porque eu estou conseguindo ali, eu estou adicionando mais calor, eu estou fundindo mais material, eu estou afetando mais o meu material no entorno da poça de fusão, numa área maior, quando eu estou tendo ali um aporte térmico grande. Aí aqui a opção D, maior a zona fundida. Essa aqui é o nosso gabarito, opção D, né? Porque quanto maior o aporte térmico, significa que, né, se eu estou com um aporte térmico pequeno, eu estou fundindo pouco. Se eu estou aumentando meu aporte térmico, eu vou ter uma zona fundida cada vez maior do meu material e também eu vou ter uma ZTA também maior. Tanto a minha zona fundida quanto a minha ZTA vão ser maiores. E a última opção aqui é, quanto maior o aporte térmico, maior a taxa de resfriamento. Errado. Onde que eu vejo aqui a minha taxa de resfriamento? Um aporte térmico grande, eu consigo ter tanto ali uma quantidade de calor grande, eu vou reter mais calor na minha peça, e eu vou ter um resfriamento mais suave, diferente de um aporte térmico pequeno, que aqui, ó, olha a derivada dessa curva aqui. Essa curva ela sobe rápido e ela desce rápido. Ela resfria mais rapidamente. Ela tem um resfriamento maior. Já a minha curva aqui com aporte térmico grande, ela tem um crescimento mais suave e depois ela também aqui, ela resfria de maneira mais suave, o resfriamento é mais lento. Aí cada um tem suas vantagens e desvantagens. Mas ele perguntou aqui especificamente da relação do aporte térmico com a zona fundida e a gente tem isso aqui. Beleza? Vamos aqui para a nossa próxima questão. A próxima questão ela diz o seguinte, é uma questão de 2011, que caiu para técnico de inspeção de equipamento e instalação júnior. Aqui, ó, você tá vendo, nós estamos falando de metalurgia do pó, que já é um processo de fabricação, então tem a ver com metalurgia, mas a gente está misturando aqui os assuntos quando a gente está falando de metalurgia, por isso que eu botei ali metalurgia geral. É um processo de fabricação que objetiva a produção de peças a partir de pós metálicos e não metálicos. Ou seja, eu posso aqui adicionar pós não metálicos na brincadeira. Esse processo envolve necessariamente três etapas básicas que ocorrem na seguinte ordem. Gente, o que é a metalurgia do pó?
de maneira geral aqui, porque às vezes a gente não tocou tanto nesse assunto. A metalurgia do pó, eu vou formar peças ali com geometrias complexas a partir do meu metal em forma de pó. Então, como consiste aqui? Primeiro, eu tenho que obter esse meu metal em pó. Então, eu quero uma liga, vai ser aqui ferro, né, e 30 cromo. 30 cromo, eu vou botar um 10 de níquel aqui também, porque eu quero adicionar níquel, né? Então ela vai ser 60 ferro, 30 cromo, 10 de níquel. Às vezes, por metalurgia convencional, é difícil conseguir algumas ligas. Essa aqui eu acho que nem tanto. Mas tem outras ligas que são muito difíceis de conseguir. Então o pessoal faz por metalurgia do pó. Então eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter o pó de ferro, vou ter que obter o pó de cromo, e vou ter que obter aqui o pó de níquel. Vou ter que pegar esse pó ali, eu vou misturar ele para eu ter uma mistura homogênea. E depois que eu tenho essa mistura homogênea, aí digamos que eu tenho o meu molde aqui, que é esse molde que eu quero obter uma peça com esse formato aqui. Então, eu vou misturar esse pó aqui, eu vou adicionar o pó aqui nesse molde, e o que eu vou fazer? Eu vou realizar aqui o que a gente chama de compactação, para eu obter aqui o que a gente chama do meu material a verde, né, ou meu material bulk. Eu faço a compactação aqui nesse material, obviamente eu tenho um molde aqui que vai me permitir realizar essa compactação de maneira eficiente, eu vou ter o meu material compactado. Então, a gente já viu aqui que a gente tinha a obtenção do pó, depois a gente tinha o que? A compactação, né? Depois que eu tenho aqui a compactação, eu vou levar esse meu material para uma condição aqui, onde eu vou elevar a temperatura dele para uma temperatura abaixo da temperatura de fusão da minha liga. Eu não quero que o meu material funde-se, eu quero que ele fique ali uma temperatura um pouco abaixo, para ocorrer aqui o processo que a gente chama de sinterização. No processo de sinterização, o que acontece? Esses pós que estavam ali em contato de forma compacta, essas superfícies de contato que elas tinham antes, elas vão desaparecer, elas vão formar ali primeiramente contornos de grão, ela vai reduzir ali os vazios da minha peça, junto ali, né, eu estou adicionando temperatura, mas eu também estou adicionando aqui pressão, né? Normalmente eu adiciono temperatura e pressão, compactação, para o processo de sinterização acontecer. Então vai reduzir a porosidade, vou diminuir a densidade ali de porosidade do meu material, vou aumentar a compactação dele, e disso que a gente diz que a gente tem o processo de sinterização, e daí eu formo uma peça bem rígida, com boas propriedades mecânicas, com estrutura altamente controlada, que acontece no caso da metalurgia do pó. Então, como a gente já está marcando aqui, a gente já viu que, ó, moagem, sinterização, e depois pressagem a quente. Aqui esses processos, eles até ocorrem, às vezes, no meu processo de metalurgia do pó, mas a ordem aqui está errada, porque o meu último processo é a sinterização, e eu posso ter, depois da sinterização, algum tratamento térmico também, mas não é um processo aqui específico do processo de metalurgia do pó. Então aqui está errado. Peneiramento, pressagem a quente, compactação. Não, a compactação, ela pode existir o peneiramento, mas a compactação tem que vir ali depois. A ordem não está tanto assim. E não é necessariamente aqui a etapa básica. Quando a gente fala de etapa básica, é obtenção do pó, compactação e sinterização. Obtenção do pó, moagem, peneiramento. Cadê a sinterização? Né? Se não tem sinterização, a gente já não marca. Nenhum desses aqui ele tem sinterização, então não pode ser. E a opção correta aqui vai ser a opção quando a gente está falando aqui de metalurgia do pó. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão aqui de hoje. A nossa próxima e última questão é uma questão aqui que caiu na prova de 2011, Cisgran Rio, Transpetro, técnico de inspeção de equipamento e instalação júnior. Para prevenir aqui o trincamento a frio de uma peça soldada de aço carbono, recomenda-se trincamento a frio. Aqui a gente já está falando novamente de soldagem, né? Onde acontece ali o trincamento a frio? Basicamente ali durante o meu processo de soldagem eu tenho a introdução de hidrogênio da estrutura do meu material, normalmente chama também de trinca pelo hidrogênio. Depois que o meu material resfria e eu tenho aquele hidrogênio absorvido, esse hidrogênio ele começa ali a formar gás hidrogênio dentro da estrutura, ele estava aprisionado, e por conta ali do aumento da pressão de hidrogênio internamente, e também por conta da baixa tenacidade do meu material, que pode ser formada, né? Se ele tiver uma alta tenacidade, isso tende a não ser tanto problema. Mas se ele tiver ali uma baixa tenacidade, eu posso ter, no longo prazo ali, que a gente chama de trincamento a frio, porque a minha peça ela já esfriou, ela não está mais ali em estado quente, porém, devido ali à soma da questão da pressão de hidrogênio junto com a baixa tenacidade do meu material, eu posso ter um tipo de trincamento do meu material. Então, como que a gente faz ali para evitar esse tipo de problema? Uma das formas é o pré-aquecer a peça, né? Então, se a gente está pré-aquecendo a peça, a gente está evitando isso. Por quê? Porque quando a gente, digamos que a minha temperatura aqui é a temperatura ambiente, aqui eu tenho a minha temperatura de fusão do material,
né? E a partir do momento aqui que eu tenho o meu ciclo térmico, a partir do momento que eu estou saindo da temperatura ambiente para chegar aqui na fusão e descer, a partir da temperatura ambiente, a minha curva de resfriamento ela vai ser mais rápida e a minha peça ali ela vai já estar com o hidrogênio absorvido na superfície do meu material e depois ali ele vai ter um resfriamento rápido também que pode atrapalhar em termos de propriedades do meu material. Então, se eu passo um pré-aquecimento, se eu parto aqui dessa temperatura, eu vou ter aqui uma curva um pouco mais suave. Então, isso aqui eu vou ter diversos pontos que vão me ajudar. Vou tirar ali o hidrogênio absorvido na superfície, vou evitar ali a formação de fases mais duras devido a uma taxa de resfriamento mais lenta, né? E depois ali a minha peça ela consegue também ter mais tempo para ter difusão do hidrogênio saindo ali do meu material enquanto ele está resfriando. Então, essa aqui é a minha opção correta, já o gabarito, a opção é a opção correta aqui quando a gente está falando de trincamento a frio. Aí as outras opções tá, ó, resfriar a peça em óleo, resfriar a peça em água. Né? Essas duas opções aqui, elas são opções ali que elas têm um meio de têmpera mais severo do que o ar, né? Se eu botar aqui o H dessas formas, ele é um meio mais severo do que o ar. Se eu deixar ele resfriar em ar, ele vai resfriar de uma maneira mais lenta e vai tender a formar menos fases duras. Se eu resfriar aqui nessas duas situações, a probabilidade de formar martensita ou qualquer outra fase mais rígida, que reduza a tenacidade do meu material, ela é maior. Diminuir o aporte térmico. Diminuir o aporte térmico está errado, por quê? Porque diminuir o aporte térmico, eu vou fazer aqui, na verdade, a minha curva ficar mais estreita. Isso vai aumentar a taxa de resfriamento, favorecer ali também a formação de fases duras do meu material. Porque diminuir o aporte térmico não resolve. Usar teor de carbono do material de base maior que 0,6%. Isso aqui também está errado, porque ácidos com maior quantidade de carbono eles têm uma maior dificuldade de ser soldados, que a gente chama de carbono equivalente, né? A porcentagem aqui de carbono equivalente, uma das principais materiais, principais elementos químicos que afetam isso é a quantidade de carbono. Então, quanto maior a minha porcentagem aqui de carbono, mais difícil vai ser de soldar o meu material, né? Pior será a soldabilidade, maior será a temperabilidade do meu material, a tendência ali de formar fases duras e ter mais dificuldade de soldar será maior. Então, na verdade, aqui é o contrário. Eu tenho que tentar utilizar aços com menor quantidade de carbono. Beleza? Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Lembre de deixar o like nesse vídeo, se inscrever. Fica novamente aqui o convite, se você está estudando para a prova Transpetro, para você se tornar um membro do canal. Tem um banco de dados aqui já enorme, só de questões de Transpetro. Eu acho que já tem mais de 100 questões resolvidas aqui no canal, mais a playlist da Petrobras que você pode ter acesso se você se tornar membro também, no nível ali que você vai ter acesso da playlist da Transpetro. Então são ali, ó, tranquilamente umas 400 questões já para você tá resolvendo de questões de concurso, né, sempre com esse tipo de explicação aqui, que eu espero que vocês estejam gostando bastante, beleza? Vejo vocês na próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.